Bom dia a todos. É um prazer para a gente receber vocês aqui hoje. É o meu primeiro webinar nesse formato, então agradeço a presença de todos. Nós da Vision, que é a divisão de Premix e serviços da ADM, estamos muito felizes com a sua presença. Os participantes, vocês podem enviar as perguntas escritas e ao final da apresentação nós teremos 10 minutos para discussão com o palestrante convidado. Vou intermediar essas perguntas, fiquem à vontade. E no nosso webinar de hoje nós temos a honra de receber o professor Dr. Vinícius Cantarelli. Ele é zootecnista, com mestrado e doutorado em nutrição animal pela UFLA, pós-doutorado em nutrição de suínos pela Purdue University dos Estados Unidos. Também é professor e pesquisador do Departamento de Zootecnia da UFLA, é pesquisador de produtividade do CNPq, pesquisador do INCT de Ciência Animal, orientador do NESUI, o Núcleo de Estudos em Suinocultura, orientador da linha de pesquisa ASIH, Animal Science and Intestinal Health, sócio e consultor da empresa Unutri e sócio da startup Insilico. Professor Vinícius, obrigada pela sua presença. Passo a palavra para você agora. Obrigada. Oi, Mariane, eu que agradeço. Estão me ouvindo bem? Sim, te ouço bem. Ótimo, excelente. Bem, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar apresentando aí nossos resultados, nossas experiências e essa troca de experiência, né, com a indústria, com as barreiras da universidade, não pode se fechar ao mercado, né? Isso me sensibiliza muito e eu sou muito grato a vocês que nos dão essa oportunidade de poder expor o que a gente faz, né, o que a gente trabalha dentro da universidade ou nas nossas iniciativas em outras empresas. Bem, então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Mariane, consegue ver minha tela? Estou vendo sim, Vinícius, está perfeito, obrigada. Ótimo, deixa eu só fechar aqui. Bem, pessoal, então vamos lá, deixa eu marcar meu tempo aqui para não me perder. Ótimo. Bem, o tema é um tema bastante demandado, provocativo, né? Nós temos trabalhado bastante essa relação nutrição e saúde, que eu acho que é sim algo de novo. Então, quando a gente foi construir esse tema junto, né, a gente sempre pensa muito bem, né, porque o título de uma apresentação a gente tem que respeitar. E aí eu gostaria já de compartilhar com vocês, né, essa reflexão, se há algo de novo mesmo na nutrição e saúde, né? Bem, se a gente for pensar em várias elos, vamos dizer assim, que a gente pode pensar da cadeia produtiva de suínos, por exemplo, né, que vai desde a ciência básica, a ciência aplicada, as tecnologias, a aplicação dessas tecnologias, né, a gente tem que pensar exatamente nisso, o que há de novo em cada um desses, né? Então essa é a primeira reflexão que eu fiz. Será que há algo de novo na ciência, na relação nutrição e saúde? Será que há algo de novo nas tecnologias? Será que há algo de novo já em aplicações nos sistemas de produção? Então, por exemplo, se a gente for pensar na ciência, um ponto que eu acho que a gente tem que destacar, que é algo novo, se a gente for pensar na ciência aí nos últimos anos, esse gráfico demonstra claramente isso, o crescimento exponencial dos estudos com microbioma, por exemplo. Então, a partir de 2010, ou seja, na última década, aí, nós experimentamos uma quantidade de artigos publicados e citações de uma forma exponencial o crescimento, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de começar a nossa conversa aqui hoje falando sobre isso, né? Há algo de novo? Sim. Nos últimos anos, essa ciência microbioma tem nos provocado, nos trazido bastante
resultados, insights e possibilidades, oportunidades para poder, no final, gerar algum valor para a cadeia produtiva, né? Então, começou-se, então, o mercado do microbioma. E aí, antes mesmo de pensar em humanos, desculpa, em animal, né? Olha só o que está acontecendo já para humanos. Por exemplo, essa startup, a Viome, é uma startup que somente identifica, não somente identifica todas as bactérias do intestino, mas também qualquer tipo de vírus que esteja associado a problemas de saúde, né? E é bem interessante, né, se vocês visitarem lá o site deles, que eles já têm um kitzinho, inclusive está aí com desconto, $399 por $149, né? E é algo bem interessante, porque eles fazem a avaliação das fezes. E a gente tem discutido isso bastante, né? Acho que as fezes nunca foi tão importante. Lembra do antigo exame de fezes, né? Que todo mundo ficava assim meio encanado, vou fazer exame de fezes. E hoje vai ser, hoje não, já é uma avaliação super tranquila. Inclusive, ela vem numa caixinha que parece um iPhone que você está comprando, um celular. Olha que bacana, né? E o que, que ela dá? Ela vem com um kit, né? Ela dá o teste de microbioma, inclusive com algumas recomendações personalizadas da sua nutrição, tá? Então, essa semana mesmo, estava em São Paulo, a gente foi numa clínica, né, em que faz toda a avaliação genômica de microbioma, então já está acessível para todos, isso já é realidade, né? Uma outra startup, por exemplo, de Israel, já oferece dietas personalizadas baseadas no microbioma humano. Tá? E não é só do ponto de vista nutricional que a gente está acostumado, né, de emagrecer, engordar, não, é muito mais do que isso relacionado à saúde integral. Por exemplo, a chance de você ter um Alzheimer ou um câncer muito relacionado a microbioma intestinal. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? O que esse consumidor cada vez mais está sensibilizado a tomar decisões, tá? Muito relacionado à sua saúde, né? E a saúde, que tipo de saúde, até onde que eles estão buscando isso? Isso nós temos que entender, porque isso vai estar impactando e vai impactar ainda mais as tomadas de decisão dentro dos sistemas de produção. E nós, da ciência, da indústria, vamos ter que oferecer opções, né, alternativas a isso daí. Então os caras estão lá, essa senhora aqui buscando uma carne, né? E ela sempre vai colocar e cada vez mais a lupa sobre isso. Por exemplo, livre de antibióticos, né? E aí, dentro disso, quando a gente trata saúde intestinal, quando a gente trata antibióticos, né? A gente está cada vez mais relacionando a microbiota intestinal, como eu disse agora, né? Então, um ponto que é importante a gente refletir é que a saúde intestinal ela é obrigatória para a conquista da saúde integral. Né? Então, hoje a gente nós temos buscado mais médicos de saúde do que médicos de doença. Né? Então, tem médicos relacionando a longevidade, a medicina integrativa, né? Então, isso tudo já é realidade. E aí, assim, a pergunta é: você já ouviu falar em saúde integral para suínos, ou para aves, ou para qualquer espécie animal? Né? Então, é algo que a gente tem que começar a trabalhar, que eu considero que é algo de novo, né? Que ela começou aí, não é à toa que aquele crescimento exponencial veio de citações e artigos publicados na área do microbioma, e tem tudo a ver, né? Assim, as bactérias, os micro-organismos do nosso trato digestório, ela se comunica com o hospedeiro e vice-versa, né? E não só isso, se a gente for pensar, a gente sabe que 75% do sistema imune está no trato digestório, né? Está na mucosa intestinal, no GALT ali. Então, qualquer problema que acontece ali, qualquer resposta que acontece, ela tem uma ligação direta com o processo inflamatório. Nós vamos falar um pouco mais disso. Então, uma outra pergunta, né? Como é que nós podemos modular o microbioma e a saúde integral através da nutrição, que é a nossa proposta aqui, falar de nutrição e saúde para leitões, né? Recentemente, a gente, acho que está ainda disponível, né, na Academia Suína, um curso que a gente trabalhou, 10% suíno, como a microbiota intestinal interfere no nascimento ao abate, né? E aí a gente fez uma releitura daquele livro, 10% humano, né? E dentro disso daí vem o tema antibiótico, não tem como a gente fugir disso, né? Quais as consequências do uso não prudente de antibióticos, né? Provavelmente esse foi o grande motivo pelo qual esse movimento vem acontecendo. Tá? Eu vou contar um pouco da nossa experiência, tanto no ASE, tanto na Animal Nutri. Tá?
alguns trabalhos aqui para a gente refletir. Por exemplo, esse daqui que a gente avalia em azul aqui é um antibiótico, tá? O controle em vermelho, e laranja aí, tratamento com eubiótico, vamos chamar aqui de eubiótico, tá? Mas olha, notem vocês que os gêneros das comunidades bacterianas são bem diferentes. Tá? Então, como a estratégia que a gente usa na dieta, tá? Seja com uso de antibiótico, aditivo, ela muda completamente as populações, né, as comunidades bacterianas no trato digestório. E nesse caso aqui, os aditivos, eles selecionavam, incrementavam no trato digestório, tá? Bactérias benéficas, faecobactérias, rosebúrio, bifidobactéria, e por outro lado, o antibiótico, Streptococcus, Campylobacter, Helicobacter, Klebsiella. Tá? E isso vem se repetindo. Um outro estudo aqui, esse, nós fizemos uso, dose recomendada de antibiótico, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui o apontador, esse daqui era o uso recomendado de antibiótico, esse era um overdose aqui, ó. E aí o que nos mostrou? Que essa alfa-proteobactéria, né, que é uma bactéria que está relacionada aí a desencadear processos inflamatórios, né, e doenças graves, não só em plantas, animais, em humanos, ela nos mostrou isso daí. Outro, no mesmo estudo, esse cluster aqui são aditivos e antibióticos, esses são só antibióticos. O que aconteceu aqui? Diversidade microbiana reduziu, tá? Bem, além da diversidade microbiana, o que interfere, o que impacta em sinais clínicos? Diarreia, estudo com colistina, bem, controle negativo em cinza, colistina em dose terapêutica e eubióticos. Tá? Notem vocês que o maior índice de diarreia está com antibiótico, né? Ou seja, 100% menor o uso de eubióticos. Isso tudo vem nos chamando a atenção. Dentro de colistina ainda, a gente fez um compilado dos nossos trabalhos, que aos 7 dias ela funciona muito bem, 7 dias pós-desmame. Mas olha só o que acontece com 42 dias de creche, na fase de creche. Ela já não está funcionando bem mais, né? A gente já sabia disso, tá? Resistência bacteriana, ok? E aí, vamos para uma situação mais de campo, né? Nosso centro experimental no Animal Nutri dentro de uma granja comercial, tá? E olha só o que a gente já começa a ter de alguns resultados com antibióticos. Primeiro, um estudo aqui com cinza, controle negativo, em vermelho, controle positivo com antibiótico, tá? E os outros aditivos, certo? Bem, olha só qual foi o melhor tratamento. Controle negativo sem nada. De antibiótico e de aditivo, tá? Melhor conversão alimentar, ao que foi mais próximo foi o aditivo 1. Mas olha quando a gente compara o controle negativo e o controle positivo. Tá? E isso aqui são alguns resultados que a gente tem observado, vou compartilhar outros com vocês. Foquem aqui nessa coluna CN, que é o controle negativo sem antibiótico, e CP, controle positivo com antibiótico. Tá? Então, na fase de creche, a gente observa aqui, ó, que na primeira semana, principalmente, nos primeiros 9 dias, realmente os antibióticos funcionam. Ótimo. Tá? Mas ao final da creche, aqui, ó, observem aqui. Tá? Ou seja, tem um peso melhor, uma conversão melhor, mas ao final da creche, ele já não tem diferença mais. Tá? Não tem mais diferença. E a gente tem observado isso em outros trabalhos também. Agora, olha na terminação como chama atenção esse resultado. O tratamento controle positivo com antibiótico, tá? Teve um bom resultado na primeira semana de creche, mas depois isso foi mudando e na terminação ele teve pior resultado comparado ao controle negativo. Tá? Isso são resultados de experimento, tá? Dentro de instalação experimental, mas numa granja comercial. Né? E aí vem uma série de questionamentos, óbvio, para nós, Animal Nutri, para nossa linha de pesquisa, né? Qual a explicação para esses resultados? Então, por exemplo, esse é um artigo que eles fizeram uma comparação da composição da microbiota, né? De 3 locais no trato gastrointestinal de suínos com extremidades de conversão alimentar, tá? E tem suas particularidades, né? Ou seja, o indivíduo que tem uma conversão de 2,65 comparada a 2,23 tem uma microbiota completamente diferente. Então, sim, são pontos que a gente tem que levar em consideração e que é uma das explicações, das possíveis explicações, porque às vezes no controle negativo nós temos resultados às vezes melhor do que o antibiótico, até porque antibiótico, ele é antibiótico, ele perturba a microbiota intestinal, né? Obviamente a gente espera resultados positivos com isso, mas enfim, nos últimos anos a gente tem observado algo não tão positivo. Outro ponto que eu acho que é algo de novo que a gente tem que compartilhar com vocês é com relação à categoria sexual.
né, que historicamente a gente considera como nutricionista, enfim, como técnicos ligados à produção animal, a gente considera essas diferenças mais comuns, né? O macho consome mais, a fêmea tem melhor conversão alimentar, a composição de carcaça da fêmea é melhor, né? Enfim, aí entrou a questão da imunocastração, enfim, tem outras particularidades, imunocastração de fêmeas, então a gente considera muito essa diferença macho e fêmea do crescimento e terminação para frente. E da creche, na maternidade ou enquanto feto, há diferenças? Né? Há diferenças? Sim. No ASE, a gente tem trabalhado, dentro do programa Leitão de Sucesso, um dos projetos que a gente está trabalhando é sobre dimorfismo sexual relacionado à saúde intestinal. Tá? E a gente já está colhendo os primeiros resultados. Olha esse que interessante, tá? Nós não fizemos avaliação estatística ainda, mas dá para ver o comportamento. Esse é um compilado de resultados de 1.152 animais, que a gente trabalhou fêmeas e machos com peso ao nascimento diferente. Desculpa, peso ao desmame diferente. Pesado, médio e leve. Tá? Então, fatorial 2 por 3 aqui, tá certo? Então vamos lá, olha só que interessante. Peso ao desmame, obviamente teve diferenças, né? Mas se a gente for comparar macho e fêmea, pesado com pesado para macho e fêmea, médio com médio para macho e fêmea, não tivemos tanta diferença, ok? Estava alinhado. Aí é o que acontece. Ao final da creche, a gente observa que as fêmeas, tá? Principalmente as fêmeas de classe de peso mais pesado, comparado ao macho, elas saem 1 quilo a mais. Tá? E na média, aí, entre todas as classes de peso, a fêmea sai com 550 gramas a mais. Vou mostrar isso em gráfico. No entanto, quando a gente vai para a terminação, o comportamento muda. Os machos, independente da classe de peso, passam a ter desempenho melhor, peso melhor e muito maior. Tá? Bem, olha só para vocês verem o comportamento, né? Esses 3 primeiros aqui são fêmeas, né? Pesado, médio e leve, e depois os machos, né? Pesado, médio e leve. E olha só como aqui as fêmeas saem em vantagem na creche, tá? No meio do crescimento já há uma diferença, principalmente para leve e médio. Pesado nem tanto. A fêmea pesada, aquela fêmea que saiu bem da creche, ela suporta ainda a fase de crescimento. Mas na terminação, todas as classes de peso, tá, elas são maiores para os machos comparado às fêmeas. Tá? O que eu quero trazer com isso? Tá? Tem algo de novo? Tem. Por que essas fêmeas respondem bem na creche? Tá? Por que elas suportam mais o desmame? Se a gente for observar, na maternidade, elas morrem menos. Tá? As fêmeas morrem menos no pós-desmame. Tá? Elas têm mais resiliência, elas suportam mais, elas têm uma arquitetura do trato digestório, uma fisiologia do trato digestório diferente, e que nós temos que aproveitar essas oportunidades. Há algo de novo aí, então nós temos que trabalhar isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade. Para a nutrição, para a sanidade, para manejo, enfim, hoje de manhã mesmo eu estava em reunião com a minha equipe, a gente estava conversando desse projeto, e aí a gente já, assim, está pensando numa série de insights. Tá? Bem, dentro das classes de peso, né, a gente observou ali, se a gente for voltar aqui, né, veja só como tem diferença. O leitão leve, né, o desmame, ele tem aí 15 quilos a menos. Tá? Isso são experimentos em condição de granja comercial, é dentro do centro experimental, mas em granja comercial. Olha só, para machos, 10, né? Então, ou seja, é muito importante a gente pensar em classe de peso. Tá? Então, nesse trabalho aqui, ele propõe isso, né, reduzir o número de leitões de baixo peso, tá? Essa é uma estratégia importante da gente sempre trabalhar para a nutrição das matrizes, ou o que for, manejo, né? Então, leitões com baixo peso ao nascimento apresentam baixa proporção de micro-organismos que produzem AGV, né? Muito importante aí para a saúde intestinal, para a colonização do neonato, para a vida subsequente aí dele. Tá? Ok, vamos lá, vamos para outro ponto interessante aqui que eu acho que é algo de novo. Né? Bem, se a nutrição e saúde é algo novo que a gente tem trabalhado, né? A gente não está trabalhando mais só a nutrição com nutricionista para garantir ganho de peso, conversão, e a sanidade com sanitarista para resolver problemas de doença. Não, vamos pensar nessa saúde integrativa, né? Da medicina integrativa, como tem trabalhado, como que a gente pode trazer isso para a produção animal? Essa relação nutrição e saúde. Tá? E aí minha pergunta é, nós temos trabalhado isso, por exemplo, nas nossas dietas convencionais, binômio milho e soja.
A gente tem resultados disso? A gente conhece realmente? Será que diferentes híbridos de milhos irão comportar ou irão afetar a microbiota de forma diferente? Bem, eu levantei isso porque tem colegas do Nebraska que estão estudando, e são especialistas em microbioma intestinal, estão estudando vários híbridos de milho, tá? E relacionando com microbiota intestinal. E lá, esse grupo que trabalha com microbiota intestinal, para ele está muito claro que a nutrição é o que há de mais importante para modular a microbiota intestinal. Então, eles estão estudando híbridos de milho. Meu questionamento ou minha provocação é: nós temos conhecimento disso, os nossos nutricionistas têm levado isso em consideração, né? Eu não estou dizendo aqui para a gente estudar híbridos de milho, mas nós sabemos realmente da composição nutricional do milho e da soja, das suas diversas composições. Por exemplo, nós sabemos que sim, é importante reduzir o nível de proteína, diminuir clostrídio no seco e no cólon, mas algumas proteínas, não são aminoácidos, não, algumas proteínas, peptídeos, são importantes e estão relacionadas na relação microbiota intestinal e doenças e problemas respiratórios. Algumas proteínas, por exemplo, da soja, são importantes. Então, até que ponto que vale a pena reduzir tanto a proteína? Tá? Beleza, fazendo esse contexto aqui, eu vou jogar um temperinho a mais, ou um ingrediente a mais, que seria o DDGS, que eu acho que no Brasil, nos últimos 10 anos, é algo de novo. Mas, Vinícius, para leitões, sim, nós vamos apresentar algo aqui. Nós vamos apresentar 2 trabalhos, na verdade, né, relacionando essa questão nutrição e saúde, pensando em DDGS. E um deles a gente trabalhou enzimas. Por quê? Não só no DDGS, mas também no milho e soja, nós sabemos que as enzimas são importantes. E o conceito de enzima, eu trago ele para cá e ele é muito, talvez, didático para nós aqui, porque nas enzimas tem os efeitos diretos, tá? Que melhora a digestibilidade da fibra ou de qualquer componente que vai, por sua vez, ter consequências positivas na performance do animal. E tem os efeitos indiretos, a qual a fibra ela trabalha aí como se fosse um prebiótico, expondo mais esse substrato, que irão servir de substrato para algumas bactérias fermentativas que irão produzir metabólitos, como o butirato, por exemplo. Então, tem algo relacionado à melhor nutrição e algo relacionado à melhor saúde. Né? Então, esse é um ponto bem interessante da gente trabalhar. E o que nós fizemos? Nós trabalhamos as dietas com milho e soja, tá? Então, tá aqui, deixa eu ver. Essa aqui, milho e soja mais enzima, essa azul e vermelha. E a verde era com DDGS, milho e soja mais DDGS, e roxa com a enzima. Então era um fatorial 2 por 2. O que a gente observa? Que com as dietas milho e soja, a enzima não teve tanto efeito, né? Que no caso era uma carboidrase, né? Uma chilanase, um composto de chilanase. No entanto, quando a gente incluiu o DDGS, a digestibilidade aumentou para matéria seca, proteína bruta, coeficiente de digestibilidade da energia bruta e FDN principalmente. Tá? Bem, o que é o processo? O processo de desencapsulamento do DDGS. Né? E isso daí, melhor digestibilidade, é um indicador de saúde, certamente, certamente. Tá? Porque, naturalmente, já vem o conceito. Se eu tenho menos nutriente no seco e no colo, menos substrato no seco e no colo, eu posso modular a minha fermentação, ok? E não só para esses componentes, para aminoácidos também. Olha só como a enzima melhorou a digestibilidade da dieta com DDGS. Agora vamos para outro lado. Olha o que aconteceu com gêneros das populações bacterianas. Tá? Essa dieta aqui era com milho e farelo de soja, essa com milho e farelo de soja e DDGS. Totalmente diferente. Cada ponto desse é um animal. Agora, quando a gente incluiu enzimas independente da dieta, ela formou um outro cluster. Olha que interessante. Quando a gente trata microbioma, que a gente começou a trabalhar esse tema ali no início, e a gente trabalha enzimas, que era até então, né, uma estratégia, uma tecnologia muito voltada só para a nutrição, mas ela pode afetar o estado de saúde do animal, a garantia de saúde do animal. Tá? Além disso, o que a gente observou? Que é um baita do indicador de desbiose ou de eubiose. Né? Quanto menor a diversidade microbiana, maior a chance de ter desbiose. Veja só a dieta com DDGS. Os animais chegam a um limiar ali de desbiose. Qualquer situação de estresse pode levar a uma desbiose e provocar alguma situação, algum distúrbio. Né? Quando nós trabalhamos enzimas, essa situação melhorou, a diversidade aumentou.
Outros trabalhos também relacionados a isso, né, trabalhando com enzimas e reduzindo a mortalidade, né, e isso daí só para a gente entender que não é só uma questão só de nutrição, de melhor digestibilidade, o fato de você desencapsular alguns componentes, né, no caso os arabinoxilanos, você expõe os siloligosacarídeos, que são um baita do substrato para a produção de AGVs, por exemplo, para as bífidos, a Prausnitz, né, que é a Faecobacteria prausnitz, que são grandes produtoras de butyrato, e elas adoram siloligosacarídeos, né? Agora, olha que interessante esse trabalho, que nem rodamos estatística ainda, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês o comportamento dos resultados. Nós trabalhamos DDGS, tá? Na creche, crescimento e terminação. Níveis 0, 10, 20, 30 e 40% da dieta, desde a creche até a terminação. Tá? Bem, pesado, né? 40% de DDGS na creche, né? Agora, antes disso, deixa eu só lembrar um ponto aqui que eu coloquei aqui no título, nutrição e programas de antibiótico. Esse experimento especificamente, né, e a gente tem começado a trabalhar cada vez mais isso, nós não usamos zero de qualquer aditivo antibiótico que for nas rações. E nós tivemos que intervir apenas uma vez, 5 dias, com um antibiótico para tratamento respiratório no crescimento. Depois, mais nada de antibiótico. Esses animais terminaram com 170 dias, 129 quilos aproximadamente. Então, olha que interessante. Agora, vamos lá. Vamos pensar, então, no DDGS. Olha o comportamento para ganho de peso diário, tá? Dos animais da creche. Deixa eu expor aqui também o da terminação, para vocês verem como tem um comportamento diferente. Para consumo, para ganho de peso e conversão alimentar. Eu vou me ater aqui aos comportamentos de ganho de peso. Veja que na creche, quanto maior a inclusão do DDGS, melhor o ganho de peso. Olha que situação extremamente interessante, né? E a gente pensaria o contrário, talvez, né? Os animais de crescimento e terminação, por ter um seco e colo maior desenvolvido, vão suportar mais a questão da fibra. Não aconteceu. Agora, tem muita coisa aqui que a gente tem que descobrir e entender, né? Será que esse efeito aqui decrescente do DDGS foi algo que perturbou lá na creche? Não sei, porque na creche foi muito bem, tá? E aí, olha só, como a conversão alimentar aqui foi igual, esse ganho de peso ele é oriundo do consumo. O DDGS, os animais consumiam mais. Por quê? Tem muito óleo, é mais palatável. Tá? Então, tem muita coisa nova para a gente descobrir ainda dentro desses temas, que não adianta, né? DDGS está aí, é um ingrediente, não tem como, ainda mais pensando nos preços de milho e farelo de soja. Mas o que a gente acredita é que ele está aí, se vai ser 20, 30 ou 40%, dependendo da dieta, é algo que nós temos que trabalhar. Agora, para a gente fechar esse tema aqui, ponto de atenção, tem muita coisa relacionada à saúde, à microbiota intestinal, a perturbações, a oportunidades como o uso de enzimas que nós vamos ter que incluir ali, além de outras tecnologias. Bem, e os antibióticos? Vamos lá, vamos tratar desse tema de forma mais específica, né? Dentro da questão do uso de antibióticos, da restrição de uso de antibióticos, a gente tem buscado algumas oportunidades, né? Como, por exemplo, o programa de substituição total dos antibióticos. Nós sabemos que existem muitos resultados de trabalho no mundo todo, vários grupos de pesquisa trabalhando com alternativas aos antibióticos, que eu não sei se esse é o nome certo, alternativa ao antibiótico, não, né? Mas programas estratégicos para suportar a redução de uso de antibióticos, talvez seja isso, né? Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Muito bem. O que nós fizemos? O primeiro estudo que nós fizemos relacionando ao uso, nesse caso aqui, nós estamos até tirando, enfim, colocando esse trabalho no forno para ser publicado, né? A gente chamou de uso terapêutico e subterapêutico de óleos essenciais em substituição aos antibióticos para suínos, tá? O que nós fizemos aqui? Um primeiro tratamento que era o controle negativo, sem nada. Nada de aditivo, nada de antibiótico, tá? Segundo tratamento, controle positivo. E aí tinha os choques e as janelas. Tá? No caso da creche, choque, primeira semana com gentamicina, depois alquinol, 120 ppm. Depois, no crescimento,
um choque, uma janela, na terminação, um choque, uma janela, como está exposto aí. E qual era, então, o tratamento teste, o tratamento com óleo essencial? Era esse daí, tá? A qual, nos choques, a gente aumentava a dose do óleo essencial e na janela diminuía. No caso da creche, a janela era com 300 gramas por tonelada, no caso do crescimento e terminação, 200. Mas todos os choques com 400 gramas por tonelada, tá? Bem, na creche, nós não tivemos diferença estatística, né? Poxa, Vinícius, então mais uma vez aí o controle negativo indo bem. Sim, mais uma vez, tá? Agora vamos lá para a gente, e a gente tem feito isso cada vez mais, estudos creche, crescimento e terminação. Porque se a gente para na creche, o que a gente faz aqui com esse resultado? Não, não vale a pena usar nem antibiótico, nem óleo essencial. Vamos lá. Entramos na fase, então, esse é o desempenho da creche, né? Ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. A gente começa a ver algo de diferente aqui para os leitões com óleo essencial, né? E o de antibiótico comparado ao controle, um pouco melhor a conversão alimentar, mas sem diferença estatística. Agora, para altura de velocidades, isso nós fizemos um abate dos animais ali na próxima primeira semana, pós-desmame, olha só como já tem diferença, um valor de P de 0,11, tá? Que mais? Resposta inflamatória. Os animais com óleos essenciais, tanto aos 3 dias, tanto aos 10 dias, né? Isso foi feito coleta de sangue, eles tinham uma resposta inflamatória menor. Então, não sinalizou algo aí. Menor resposta inflamatória, melhor barreira intestinal. Quanto mais resposta inflamatória, maior a chance de ter disfunção de barreira intestinal, que nós vamos comentar algo disso. Choque no crescimento. Saímos da creche, fomos para o crescimento. Aqui já começou a ter um sinal de que algo iria acontecer. Um valor de P de 0,31, mas notem vocês aqui que já tem aqui 1,4 kg de diferença do óleo essencial para o controle negativo. Tá? Com um consumo maior para óleo essencial. Mas óleo essencial atrapalha a palatabilidade. Aqui nesse caso, e que a gente tem visto, não. Tá? Janela de crescimento. Janela de crescimento, aí já começou a diminuir o valor de P, se vocês observarem, tá? E aqui nós já temos aqui 3 quilos de diferença. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Choque de terminação. Aqui nos chamou atenção que nós já tínhamos um valor de P menor, né? Uma diferença estatística aí, eu considero, tá? Com 3,5 kg a mais, tá? E aí o controle negativo começa a se distanciar. E pensando nesse choque especificamente, o ganho de peso e o consumo de ração para o tratamento com óleo essencial foi melhor. E aí sim ficou claro para nós o potencial de uso de aditivos como uso profilático, como choque. O potencial, pessoal. Tá? Eu não estou dizendo para todo mundo agora tirar todos os antibióticos, todo o programa terapêutico profilático para colocar aditivos, mas é um potencial. A gente já tem outros resultados, tá? Mostrando esse potencial, e o que nós temos que fazer? Evoluir nesse sentido, tá certo? Isso sim é algo de novo, tá? Bem, isso aqui só para finalizar esse estudo, né? O peso final, olha só o que aconteceu no final, tá? Porque aqui até aqui, se a gente for pensar, até o choque aqui da terminação, nós tínhamos diferença de 1 quilo para o tratamento com óleo essencial, o programa com óleo essencial e o programa com antibiótico. No entanto, olha só o que aconteceu ao final. Algo ali na janela, na última fase ali, com o melhorador de desempenho, o antibiótico ficou bem para trás. Ele se equiparou ao controle negativo. Tá? A gente tem observado isso nos nossos estudos. Na transição de gram negativo para gram positivo, ali entre o crescimento e terminação. Temos muita coisa para explorar aí, temos muita coisa para descobrir, para a gente construir as melhores estratégias, tá certo? 4,5 kg a mais. Tá? Então, isso nos trouxe bastante otimismo. E o consumo de ração? Aí, ó, olha só como é que os animais consomem mais. Isso é indicador de saudabilidade, eu sempre falo isso. O melhor indicador de desempenho chama-se consumo de ração. A gente fica olhando ali muito para ganho de peso e conversão alimentar. Temos que estar mais atentos a consumo de ração. Tá? E nesse caso, né? Lembra lá, menor resposta inflamatória, como teve menor IL-10, né? Melhor função de barreira intestinal, os animais consomem melhor, tá? Ou seja, menos resposta inflamatória, você tem menos citocinas anorexigênicas, como são as pró-inflamatórias, né?
e aí você tem melhor consumo. Bem, fechando esse ponto aqui, né, nós precisamos de continuar gerando resultado nesse caminho, pois ele não tem mais volta, né, o tal do livre de antibiótico, ou redução, ou uso prudente de antibiótico. Só um ponto aqui, eu não estou indo contra antibiótico, é uma baita de uma tecnologia, sempre nos ajudou, nos ajuda e vai nos ajudar. Tá? Mas isso é um ponto que não tem mais volta, nós temos que construir programas alternativos. Agora, a gente tem falado muito do uso de tecnologias em feed, né? E via água, né? Antes de eu apresentar um resultado nosso, eu queria compartilhar esse trabalho aqui com vocês, bem interessante, que trata sobre temperatura e vazão de água numa estação fria sobre o desempenho, digestibilidade e microbioma de leitões desmamados. Olha que interessante. O que eles fizeram aqui? Avaliaram duas temperaturas diferentes, 13 graus e 30 graus, e fluxo diferente, 300 ml e 700 ml. Olha só que interessante quanto ao desempenho, tá? Ganho de peso diário foi maior para a temperatura maior, tá? Principalmente quando o fluxo de água era menor, tá? E a conversão alimentar a mesma coisa. Olha que interessante, tá? Temperatura ambiental 22, 25 graus, a água aquecida no início do desmame foi melhor e com fluxo também diferente. Tá? Então, cuidado com a alta, olha aqui, ó, cuidado com a alta vazão de água no período frio, principalmente se a água não está aquecida. Mas, Vinícius, o leitão, o suíno gosta de água mais fria, mais resfriada. O da primeira semana não, por quê? Porque ele vem, a referência dele de líquido é leite, e o leite vem aquecido, né? Além disso, olha a taxa de diarreia, pessoal. De 30 graus reduziu 50% a diarreia e o score fecal em 38%. Olha que interessante. E olha só a digestibilidade também, tá? A digestibilidade dos animais que foram expostos à água aquecida eram bem maiores do que aqueles que estavam recebendo água fria. Então, 30% proporcionou aumento da digestibilidade da proteína, estratégia e energia. E não para aí, pessoal. Olha só, no geral, os resultados mostraram que 30 graus e 300 ml dos leitões mamados durante a estação fria foi melhor. Por exemplo, aqui, ó, a 30 graus aumentou bacteroidetes e diminuiu proteobactérias, que normalmente são patogênicas, tá? Então, olha que interessante. Nesse sentido, nós conduzimos um estudo, foi a tese de doutorado do Ricardo, tá? Já está saindo aí no forno também, avaliando controle negativo, sem nada de aditivo ou de antibiótico, controle positivo com colistina nesse programa, tá? 150, 120, 80, 80, pré-1, pré-2, inicial 1, inicial 2, e blends de ácidos orgânicos diferentes, aí, em diferentes concentrações, tá? Esse AO1, AO2. O que nós fizemos? Colocamos um sistema acoplado, a meninada fez um sistema acoplado em cada bairro, então nós tínhamos o consumo de água individual, bem interessante isso. Medimos 2 vezes ao dia, medimos o pH semanalmente, o pH dos tratamentos com ácido eram bem menor, por volta de 3,5 comparado aos outros, tá? E aqui alguns resultados. Primeiro, o consumo de água, principalmente quando a gente adicionava mais ácido, tá? Era maior. O uso de água foi 57% maior. Qual que é um ponto importante aqui? Hidratação, indicador extremamente importante para a saudabilidade do leitão, principalmente no pós-desmame. E isso, olha como repercutiu nós temos vários resultados, né? Diminuiu a resposta inflamatória e tal, mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é um comportamento de vício de sucção, que os animais que tinham ácidos orgânicos, eles reduziram o vício de sucção na primeira semana em 50% e quase 40% ainda na segunda semana. Ou seja, esse consumo mais de água, eles traziam um conforto melhor para os animais, tá? Então, bem interessante. Dentro disso, né, nessa relação de comportamento, eu quero trazer aqui algo que a gente tem estudado no ASE, né, que é essa relação desse tripé, a gente trabalha muito os tripés aí, essa relação do hospedeiro, né, no caso o suíno, o ambiente e o patógeno, que está muito relacionado à doença e desempenho, né, à nutrição e desempenho, à nutrição e à doença, à saúde e doença, e a gente pode colocar várias coisas aí para a gente discutir, né? Agora, essas relações nós temos que entendê-las. Por exemplo, higiene, sanidade, manejo. Como que nós estamos trabalhando as estratégias, seja ela de uso nutricional, seja ela de manejo, seja ela de instalações, seja ela do que for, tá? Nós temos que entender bem esses mecanismos e entender a fundo isso daí. Por exemplo, relacionado a manejo, a questão de estresse.
né, que eu acabei de apresentar aqui, que o fato de você usar um ácido orgânico, que às vezes você fica esperando o que ali? Ah, eu fico esperando melhor desempenho no pós-desmame. Não, mas observamos um comportamento de menor vício de sucção, menor situação de estresse, tá? E que isso pode repercutir, às vezes, não só na fase de crescimento, desculpa, na creche, mas em crescimento e terminação também, tá? E aí, como compreender isso melhor, né? Como eu comentei com vocês, nós temos que ir mais a fundo nisso, né? Nós, no ASE, a gente recentemente iniciamos um projeto que chama Programa Mecanismo de Ação, que a gente vai mapear todos os mecanismos, todas os mecanismos que ocorrem dentro da saúde intestinal, tá? Principalmente relacionados nesse tripé fisiológico que a gente chama, que é sistema imune, função de barreira intestinal e microbiota. Então, nós temos grupos formados na nossa equipe, que a gente pega peças do quebra-cabeça, as diferentes reações que ocorrem na microbiota, no sistema imune, na barreira intestinal, e a nossa ideia é construir um mapa desses mecanismos para facilitar o entendimento, né? Até mesmo a construção de programas e estratégias para transformar a ciência em geração de valor de fato, né? E nessa relação de estresse é muito importante a gente entender que o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico está totalmente conectado, né? Não só pelo cortisol, mas pelo nervo vago, por vários mecanismos que ocorrem nisso daí, né? A exemplo disso é o que acontece muito, que é o estresse por calor, ou até mesmo o estresse por frio, nesse caso aqui o estresse por calor, provocando danos na mucosa intestinal. Isso tem total relação com o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Precisamos de entender isso, até mesmo para construir estratégias, tecnologias, conceitos nisso daí. Tá? Ou seja, nós queremos buscar, seja como nutricionista ou sanitarista, mucosa saudável, né? E essa mucosa saudável, ela tem que estar ali com os enterócitos saudáveis para promover o término de digestão e absorção, para garantir proteção e boa função de barreira intestinal, para o sistema imune estar aqui sempre preparado, mas em alerta e não ativo, né? E por isso que existe essas tight junctions que tanta gente fala, né? Essas proteínas que garantem essa permeabilidade, né? Então aqui dá para entender aqui, né? Ó, que tem um sistema actina e miosina que garante, né, que essas proteínas sejam preservadas e que se algo dispara ali, como por exemplo um processo inflamatório, há danos na mucosa intestinal. Se há danos na mucosa intestinal, algo transloca como micotoxina, como proteínas alergênicas, como endotoxinas, que irão aí deixar esse estado do sistema imune de alerta para ativo. E aí, bem, esses danos precisam ser reparados, gastam nutriente. O sistema imune precisa reagir, gasta nutriente. Tá? E aquilo que o nutricionista formulou para ganho começa a ir para mantença. Tá? E, mais uma vez, precisamos de entender isso tudo. A nutrição precisa de colocar definitivamente essa agenda dentro da evolução da nutrição animal, da nutrição de suínos, que está muito relacionada à saúde, né? E a função de barreira intestinal é algo que nos chama muita atenção e que tem muito a entender, né? Podemos criar algo de novo aí se a gente começar a entender mais isso. Esse estudo é bem clássico para nós e nos chama atenção por quê? Porque a barreira intestinal no desmame, né, no caso desse em vermelho, é um desmame precoce, tá? E o azul é um desmame tardio. O que nós estamos observando aí? Fluxo de manitol. Quanto maior o fluxo, maior a translocação disso daqui que está acontecendo, tá? E veja só que ao desmame, até a fase de creche, ela tem um distúrbio maior, ela tem uma translocação maior, só que ela persiste até o crescimento e terminação. Tá? Por isso, muito que acontece, não só na vida do leitão, mas na nossa vida enquanto humano, que acontece ali na nossa infância, tá? Ela leva até a fase adulta e muito disso está ali relacionado à função de barreira intestinal. Pessoal, já indo para o final, né? Uma mensagem bem interessante desses alguns pontos que a gente trouxe, né? Tem muita coisa acontecendo para a ciência, para tecnologias, para a prática. A gente está assim cada vez mais encantado o quanto que as empresas estão se movimentando para trazer tecnologias novas, os pesquisadores trazendo conceitos novos, muita coisa já sendo aplicável, o movimento está bem dinâmico, está bem interessante. Cabe a nós técnicos, né, entender todos esses mecanismos para construir as melhores soluções, vamos dizer assim, né? Precisamos de evoluir
Tá? E aí, uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa, né? Que quando formulamos uma dieta para leitões, ainda estamos pensando muito na produtividade só, né? Melhor digestibilidade, melhor performance, né? E aí o ponto é, será que definitivamente não deveríamos pensar também em nutrir, modular estrategicamente a microbiota intestinal, que por sua vez vai afetar a função de barreira intestinal, que por sua vez vai afetar, sim, ou garantir, tá, um sistema imune mais preparado e não ativo, e aí sim reflete em desempenho, em retorno sobre o investimento. Tá? Então, isso daí é um ponto que eu gostaria de deixar essa mensagem. Precisamos de conhecer mais para obter os melhores resultados, né? Então, esse conceito de nutrição e saúde passa muito por essa foto aqui, né? Por essa imagem, né? Precisamos de entender isso muito bem, tá? O estresse compromete isso, a nutrição compromete isso, tá? O manejo compromete isso, então precisamos de conhecer mais, tá? O que nos incomoda ainda, que eu acho que a gente precisa de evoluir, né, é algo no manejo no estresse, isso tudo relacionado à saúde intestinal, tá? Mas manejo, estresse, calor, densidade. Agora mesmo nós estamos iniciando um projeto com triptofano, com diferentes densidades, e vamos avaliar uma série de marcadores metabólicos de saúde intestinal, bem interessante. Outro é o potencial da colonização da microbiota, eu não comentei muito aqui, mas é uma grande estratégia da gente trabalhar, modular a microbiota das fêmeas, ter um parto mais saudável. O professor César Garbosa tem trabalhado isso na USP, né? Essa transição, a hora do parto, como garantir fêmea, feto e neonato mais saudável na hora do parto, tá? Isso garante melhor consumo de colostro, melhor microbiota intestinal, melhor colonização e que vai repercutir na vida subsequente. Modulação da microbiota ambiental, não é só intestinal, tá? Já tem colegas trabalhando com isso também. Precisamos de modular a microbiota ambiental. Alimentos mais seguros, fit safe, ou seja, menos micotoxina. Vamos deixar de fechar os olhos para micotoxinas e para outros componentes também. Nutrição funcional e resposta vacinal, precisamos de fazer algo nesse sentido, a gente já está com essa agenda no programa Leitão de Sucesso nosso. Integridade intestinal e doenças respiratórias, já estamos começando algo nesse sentido. Relação nutrição, microbiota e saúde integral, porque nutrição é o fator que mais afeta a microbiota, que vai afetar a saúde integral, então não tem como, saúde e nutrição atuam juntos, né? Tanto que saúde entra pela boca, né? E aí sim investir em nutrição e tecnologias para a gente trabalhar tudo nesse sentido. Gostaria de deixar claro, né, que o Vinícius está falando aqui, o Vinícius é comunicador, mas que existem equipes por trás disso. Gostaria de agradecer a equipe do Nesui, tá? Em especial ao time ASE, né, que é a nossa linha de pesquisa, todos os atores aí. Nos acompanhe nas redes sociais, no site também do ASE, tem todos os nossos projetos, nossas ações. Esse é o time da Animal Nutri, né, que a gente trabalha muito ciência e tecnologia, ciência aplicável, né? Também pode nos visitar lá no site. E é isso daí, agradeço mais uma vez, com muito carinho, a Mariane, a Wizzy, estou aí à disposição para as perguntas. Obrigada, Vinícius. Eu vou abrir as perguntas, vocês enviam pelo aplicativo aqui. No momento nós não temos nenhuma. Eu vou fazer a minha, então, Vinícius. Tá, joia. Obrigada. Deixa eu só voltar a te ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu esqueci. Aqui, webcam. Ótimo. Agradeço pela apresentação, foi uma explanação muito interessante, trouxe realmente bastante novidades aí, obrigada. Gostei muito da forma prática que você explicou, né? E eu achei muito interessante quando você colocou essa questão de fazer experimento com o ciclo completo, né? Eu acho que a gente tem uma tendência acadêmica, né, de segmentar as fases, né? Leitão, crescimento e terminação, enfim. E o animal, ele né, às vezes a gente colhe os frutos, né, desse investimento do leitão lá no final mesmo, né, lá na ponta. Então, quanto a gente investe na saúde do leitão,
né? Às vezes tem resultado que a gente já vê na creche e tem resultado que a gente não vê. Então, eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre esse aspecto, né? Como que a pesquisa hoje ela faz né, esse estudo um pouco mais longo, como que é feita essa organização e o que que você vê aí de tendência, né, para esse tipo de experimento de ciclo completo? Legal, Mariana. Já tem um tempo que a gente tem trabalhado com ciclos mais completos, tá? Inclusive, a gente já tem resultados de experimentos que a gente iniciou ali na gestação, lactação, creche, crescimento e terminação. Ou seja, o ciclo inteiro de uso de programas, de tecnologias. Bem, e falando em programas, eu acho que está aí o grande potencial da gente trabalhar. Porque quando você trabalha um ciclo, vamos pensar creche, crescimento e terminação. Quando você trabalha esse Uhum, ciclo completo, você começa a enxergar ali comportamentos diferentes. Ele não é muitas vezes linear, como o mundo não é hoje linear. Tá? E aí nos dá a oportunidade de entender o que acontece com o indivíduo ou a relação indivíduo-ambiente que acaba comprometendo ou melhorando ou beneficiando o desempenho e a saúde dos animais. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá? Nós fechamos um resultado há 2 semanas atrás usando acidificantes, como tamponante e antimicrobiano. Vários tratamentos. Muito interessantes os resultados. O que nos apresentou inicialmente? Que nos parece que não vale tanto a pena, dependendo da dieta, investir em acidificantes tamponantes, e sim antimicrobiano. Tá? Que tem a ver isso daí na terminação, na creche, crescimento e terminação? Em estudos que a gente trabalhou com acidificantes na creche, crescimento e terminação, a gente observa na primeira semana muito importante esse efeito bacteriostático, bactericida, tá? E que às vezes no final da creche ele não aparece tanto. Quando você continua no crescimento e terminação, você vê algo bem interessante, tá? Então, por exemplo, a gente termina aí com 1 quilo na saída de creche, no final da terminação é 7 quilos, 8 quilos. Então já tem alguns resultados bem interessantes nisso daí. Então a gente tem que saber, bem, assim, temos muito resultado nesse sentido, temos provocado as empresas parceiras a trabalhar nesse sentido. Óbvio, nem todo estudo cabe isso, às vezes você tem que ir lá para a terminação, só para crescimento, só para creche, né? Mas eu digo para você, Mariana, que nós temos bastante resultado e tem nos surpreendido cada vez mais. Tá? Por exemplo, estágios macro, pré-1 e pré-2 é uma situação, inicial 1 e 2, a gente fala, não, a fase mais crítica é pré-1 e pré-2. Nem sempre. O que a gente tem observado em alguns estudos é que a inicial 1, os animais têm, às vezes, vamos usar esse termo mais prático, pedalado um pouco, não só no desempenho, mas também relacionado à diarreia, sinais clínicos, tá? Fase de crescimento e terminação, tá? Essa transição de gram negativo e gram positivo cada vez nos chama mais atenção. Estratégias que estão sendo usadas para gram positivo muitas vezes não estão dando certo, estratégias convencionais, tá? Então, temos muita coisa que nos traz benefício quando a gente faz esse tipo de estudo mais completo, vamos dizer assim. Joia, Vinícius, obrigada. Nós temos algumas manifestações aqui. Primeiro, César Garbosa, você comentou dele, está dando os parabéns pela palestra. E temos uma pergunta do Jansler Genova. Professor Vinícius, parabéns pela excelente palestra e insights. Temos evidenciado resultados similares sobre o uso de antibióticos versus controle negativo, e ficou claro suas explicações sobre a redução do efeito de antibióticos. Entretanto, como poderíamos justificar resultados similares entre controle negativo versus aditivos alimentares? Obrigada. Ok, pergunta interessante. Ô César, eu queria ter colocado os resultados seus aqui, né? Mas é tanto slide que hoje de manhã eu tive que cortar um tanto. Aí eu deixei a apresentação do César ali, que ele me passou vários resultados. Mas é tanto resultado que o César tem que eu vou te falar. Acho que vale a pena uma hora vocês chamarem o César aí para comentar sobre os trabalhos. É muito, muito interessante.
Mas Legal. eu não esqueci de você. E é algo que assim que a gente precisa, e é algo de novo. Eu fiz questão de trazer tanta coisa, mas é algo de novo. Tá? Nós precisamos de cuidar desses leitões ao nascimento. Tá? E o César tem feito um trabalho bem interessante nesse Já sentido. está convidado, viu, César? Aí, Já, César, já, já é o próximo aqui. legal. Agora, vamos lá, com relação ao controle negativo. Quando a gente compara com o antibiótico, veja só, nós não estamos querendo dizer que o controle negativo é o melhor. Não. Quando a gente encontra esses resultados com controle negativo, tendo boas respostas, nos chama a atenção, e como pesquisadores, como técnico, de respeitar a fisiologia do animal. O que, que esse animal traz na fisiologia dele? Que ele consegue suportar a saúde nata dele, né? Seja da resposta imune, seja da integridade, seja da microbiota que ele tem. Tá? E muitas vezes você entra, no caso do antibiótico, você entra com um antibiótico, sim, você resolve um problema, e muitas vezes o antibiótico atua muito mais como um anti-inflamatório do que como um antimicrobiano, mas ele provoca distúrbios, nós já sabemos disso, historicamente nós já sabemos disso. Né? O Fleming, quando descobriu, 2 anos depois, ele já falou: gente, eu descobri aqui mais um negócio seguinte: eles têm resistência bacteriana e têm outros efeitos colaterais. Nós sempre soubemos disso. Tá? Então, isso não é novidade. Ok? Agora, mais uma vez, a gente tem sim, como eu apresentei, alguns resultados que o controle positivo comparado ao controle negativo, principalmente quando a gente estuda estudos mais completos, né, Mariana, ele tem tido diferença. Tá? Claro que depende muito de desafios. O que chama a atenção nossa é fazer experimento em condição de campo, tá? O controle negativo tendo bons resultados. Agora, quando eu comparo ele com aditivos, tá? Acho que aí é a reflexão que nós temos que fazer. Eu não vou deixar um sistema de produção descoberto, gente, de alguma tecnologia que tenha efeito antibacteriano, anti-inflamatório, antioxidante. É aí é que nós temos que usar conceitos, tecnologias e resultados que a gente tem para construir os programas. Obviamente, o ROI, o retorno sempre do investimento, ele tem que estar sempre. Nós não trabalhamos com criação de suínos, é produção animal. Tá? Mas, nesse sentido, é que alguns resultados que a gente encontra com controle negativo igual ao aditivo, tá? É mais uma vez, né? Das variáveis que a gente estudou, a gente não encontra em alguns estudos, tá certo? Aí o que, que eu vou fazer? Então eu não vou usar nem aditivo nem antibiótico de forma alguma. A minha reflexão, né, o que a gente tem pensado é o seguinte: dentro desse contexto todo, existe um indivíduo, uma máquina chamada suíno, que a gente tem que respeitar a biologia dele, entender a interação dele com o hospedeiro, dele com o ambiente e o patógeno, certo? E aí construir, dentro de cada situação, os melhores programas, não só nutricionais, não só de aditivos, mas de manejo. Tá? Não tem receita de bolo, ok? E sabendo, claro, que existe, sim, que a gente muitas vezes tem que ter um guarda-chuva. O que é esse guarda-chuva? Eu não sei que hora que a Braxpira vai chegar, que hora que a Lawsonia vai chegar, né? Que uma salmonela que seja tifimúrio, que a gente tenha observado, não, salmonela tifimúrio é só problema de saúde pública. Não é, não. E olha que eu não sou veterinário, mas eu já posso dizer isso. A gente tem visto sinais clínicos quando vai fazer PCR, não tem Lawsonia, é salmonela tifimúrio. E você vê o sinal clínico. Tá? Então, ao meu ver, tem muita coisa para a gente descobrir. Nós não temos uma resposta, muito longe de ter essas respostas. Né? Por isso que a gente procura especialistas, parceiros especialistas em cada área para a gente tentar entender melhor. Tá? O que eu acredito nesse contexto todo, tem essa máquina chamada suíno, que cada vez mais o que a gente tem de tecnologia, nós estamos nos sentindo mais à vontade para poder sim reduzir o uso de antibióticos ou de usar de forma mais prudente. Tá? E eu quero dizer tranquilamente que em breve nós já teremos programas com o uso dessas tecnologias, não só como melhoradores de desempenho, mas também com uso profilático. Por que não? Por que eu posso usar um antibiótico com uso profilático e eu não posso usar um aditivo que tem efeito antibacteriano, por exemplo, e aí outros efeitos complementares como anti-inflamatório ou antioxidante? Então tá aí.
Tá? Nós temos que construir, a ciência tem que construir conceitos, as empresas gerarem tecnologias e gerar resultado para os técnicos lá na linha de frente estarem confortáveis para poder aplicar essas tecnologias. Muito bom, Vinícius. É uma visão mais holística mesmo, né? A gente tem que olhar para o todo. Eu vou ler uma última pergunta para a gente encerrar. Ela vem do Wellington Torres. Você comentou sobre a mudança de comportamento dos consumidores, que visam maior saudabilidade na produção animal. Acredita que a pandemia tenha potencializado isso? Produtores que não se adequarão tendem a perder mercado? Uma pergunta interessante. Eu acho que assim, essa pandemia, né, não querendo filosofar aqui, mas ela mudou muita coisa, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive os formatos das apresentações, né? Inclusive os Estamos aqui formatos das hoje. apresentações, né? Eu não vou mentir para ninguém aqui que eu estou de camiseta polo, bermuda e descalço, gente. Então a gente tem que, inclusive a vulnerabilidade nossa é essa, né? Uhum, Vamos deixar de não querer acreditar nas coisas, né? Agora, eu acho que mudou certamente quanta coisa o ser humano no mundo inteiro, né? uhum, Todos ao mesmo tempo fizeram reflexões da forma de viver, da forma de se relacionar, da forma de se autoconhecer, e isso daí não tenha dúvida que a forma de se alimentar veio, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Essa semana eu estava em São Paulo e a pessoa lá conversando. Nós estamos muita gente indo para o interior. Por quê? Porque eu quero fazer minha hortinha. Por quê? Porque eu quero. Então, isso daí, sem dúvida, Wellington, vai ter. Agora, a diferença entre esse comportamento que está acontecendo, tá? Eu não estou dizendo nem que é efeito manada, eu acho que não é efeito manada, até porque tem muito modismo, mas que já vinha acontecendo. Por exemplo, o movimento dos veganos. E você vai ver que muitos veganos, eles nem sabem por que eles estão ali, mas eles estão pensando em saúde, na questão de bem-estar. Veja só o que está acontecendo, a questão de bem-estar animal não tem mais retorno, gente. Tá? uhum, Eu fico muito feliz com isso, porque ao meu ver, bem-estar é uma questão de saúde pública. Se o animal está bem, ele tem menos disfunção de barreira intestinal, transloca menos micotoxina, transloca menos bactérias patogênicas, como o uhum, tifimúrio, né? uhum. Então isso é muito legal. A Agora, sociedade como um todo também, né? A gente fica mais exato, leve, né? Todo mundo fica claro, mais claro, engajado. Né? claro, claro. Então, eu acho que não tenha dúvida, eu não sei de precisar, não sou especialista na área, mas acredito que cada vez mais esse consumidor vai estar sensível. A pandemia acelerou sim o processo, e ainda tem o pós-pandemia, gente. Na hora que o pessoal voltar ao movimento mais presencial, nós vamos ter que entender como é que vai ser esse movimento. Tá? E mais uma vez, nós somos um país exportador, né, de carne suína. Nós temos que ver como é que estão outros mercados também, tá? Porque isso impacta muito, né? Olha a questão do bem-estar, olha a questão do óxido de zinco, olha outras questões que vão vir aí que vão nos impor, tá? O que eu acho nesse sentido é que nós estamos no caminho. A ciência está no caminho, né? Nós estamos construindo resultados. As empresas cada vez mais, eu estou assim bastante impressionado como as empresas têm disponibilizado tecnologias nesse movimento, tá? E para finalizar essa pergunta, não é só a produção animal, a gente vê a agricultura também. Né? Eu tenho uma outra empresa que a gente trabalha, presta serviço para outras empresas, da parte do agro também, e a gente estava trabalhando com uma empresa de controle biológico, e eu conversando com um colega que gerencia um centro de pesquisa, e ele falou, Vinícius, hoje 90% é químico, 10% é controle biológico e aditivos. Em poucos anos vai ser o inverso. Tá? Então, é um movimento que não acontece só na pecuária, é como um todo. Eu acredito que em poucos anos nós vamos ter um outro perfil de produtos na prateleira, porque esse consumidor, pressionado ou não, ou por interesse ou não, ele mudou e vai mudar ainda mais. Muito obrigada. Bom, em nome da Vision ADM, eu agradeço novamente sua presença aqui com a gente. Foi uma honra, um prazer te receber, Vinícius. Espero que venham oportunidades futuras, né? Essa parceria entre a gente que está só começando agora. Agradeço a todos os ouvintes.
Se alguém tiver alguma manifestação, quiser entrar em contato com a gente, fiquem à vontade, estamos aqui à disposição. E um bom dia a todos, obrigada novamente. Eu que agradeço, Mariane, a você, o Isium, e sempre me coloco à disposição. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço.